Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, esse é mais um episódio do Batatinha Comics e hoje eu vim trazer para vocês as HQs Zagor Origins, volume 1 e 2. Na verdade isso aqui são 6 números, são volume 1 ao 6 e aqui no Brasil a Mitos lançou 3 em cada um, 3 no volume 1 e 3 no volume 2. Isso aqui é o primeiro vídeo de um quadro que eu vou trazer aqui no canal que chama Novo Leitor Bonelli. Por quê? Eu acabei de começar a ler Bonelli, isso aqui foi minha segunda leitura de Bonelli. A primeira foi uma HQ do Tex, foi o Sete Assassinos, da Grandes Aventuras Tex, eu vou trazer depois. E aí o segundo foi Zagor Origins. Eu não conhecia nada do Zagor, eu via em banca só, eu vi alguns vídeos no YouTube sobre o personagem e comecei a me interessar não só pelo personagem, como também por quadrinhos da Bonelli. E cara, é muito bom. Já me adiantando um pouco, quadrinhos da Bonelli são muito bons. Tex, Zagor, Mágico Vento já peguei. Dylan Dog, eu li 2 histórias de Dylan Dog. Não gostei da primeira, mas a segunda é sensacional, Mater Morbi. Muito, muito bom. E aí isso me colocou num caminho bonelliano aí que tá difícil de voltar, só tô lendo isso. Bom, quem é o Zagor? O Zagor é um personagem mais super-heroístico, digamos assim, da Bonelli. Ele é um contexto de faroeste, mais ou menos como o Tex, só que ele se passa antes, no começo do século XIX. E ele tem aventuras um pouco mais fantasiosas, né? O Tex é um negócio mais pé no chão, cowboy, ranger e aquele negócio todo de fora da lei, assim. O Zagor não, o Zagor tem mais misticismo, um pouco mais parecido com o Mágico Vento. Ele foi criado em 1961 pelo Sérgio Bonelli, filho do Jean-Louis Bonelli, criador da editora, e, na verdade, escrevendo com o pseudônimo de Guido Nolita. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é Guido Nolita, que é o pseudônimo do Sérgio Bonelli para tudo que ele lança aí, escrito por ele. E o desenhista foi o Gallieno Ferri. Aqui no Brasil ele é publicado pela Mitos em 2 séries atualmente. O Zagor série clássica, eu acho que é Zagor Classic que está saindo, que compila o Zagor em formato italiano de 1 em 1, como saiu na Itália, e o Zagor nova série, que tá aqui, ó. E são histórias completas, lançadas mais recentemente, sob a tutela do Moreno Burattini, que é também o autor de Zagor Origins. Bom, eu achei melhor começar pelo Zagor Origins, por motivos de origens, mas não tem nenhuma necessidade. Você pode pegar qualquer história do Zagor, assim como quase todas as séries da Bonelli, você pode pegar qualquer volume e ler. Sempre vai ter uma aventura fechada com não muita necessidade de entender o que aconteceu antes, porque sempre vai ter algo que aconteceu antes. Às vezes o personagem faz uma referência sobre um acontecimento, pode ser que seja uma outra HQ, ou pode ser só uma referência ao passado dele, algo que nem foi explorado ainda em nenhuma outra HQ, mas que pode vir a ser depois. Essas origens elas já haviam sido contadas antes, mas aqui elas são mais bem exploradas, mais em detalhes, assim, né? Essa edição ela é em cores, é algo que não é muito comum também no caso da Bonelli. O comum é sair em preto e branco, mas isso aqui é uma edição especial em cores. Um detalhe também sobre a Zagor nova série, que está publicando essas histórias sobre a tutela do Moreno Burattini. Elas são histórias completas. O que isso significa? Pode ser que lá na Itália saia uma história que seja dividida em 3 volumes mensais do Zagor. Aqui no Brasil está saindo num volume só. Então algumas histórias podem ter 300 páginas, outras 250, que é o que está ocorrendo ali com a Zagor nova série. Eu prefiro esse formato, eu acho bem mais interessante pegar uma HQ dessa um pouquinho mais grossa, de 300 páginas, e ler uma história completa. Essa HQ, Zagor Origins, escrita pelo Moreno Burattini, ela tem um time de desenhistas grande, não é um desenhista durante todos os 6 números, e esse time é composto por V. Piccioni e M. Di Vincenzo na edição 1, Walter Trono na edição 2, Giuseppe Candita na edição 3, o V. Piccioni e o M. Di Vincenzo de novo na edição 4, Giovanni Freghieri na edição 5 e Oscar na edição 6. A arte
por mais que seja de autores diferentes, ela não varia muito. Eu acho que ela se mantém bem consistente, alguns detalhes são diferentes, claro, o traço de cada autor desse é diferente, mas não é algo que te tira da narrativa, é algo... As cores também são no mesmo patamar, é um nível alto, um nível bem alto, na verdade. Eu gostei muito disso aqui. Cada encadernado desse saiu aqui com 188 páginas, eu acho que o número 2 tem a mesma quantidade de páginas, quase 200. E do número 1 ao número 6, a gente acompanha o Zagor antes de ele ser Zagor. O nome dele era Patrick Wilding, ele vivia com o pai dele e a mãe dele. O pai dele era um trapper, era um caçador, né? Ele montava armadilhas, pegava os bichos e vendia pele, vendia carne, enfim, vivia disso. Até que, nessa casinha aqui, onde morava o Zagor, o Patrick, na verdade, né, quando era criança, junto com os pais dele, eles são atacados por um fanático religioso, um pastor, que doutrinou um grupo de índios, e eles são atacados na casa. O pai e a mãe do Patrick são assassinados, e ele pula num rio e consegue sobreviver. A gente não sabe em detalhes o que aconteceu, por que esse pastor ele estava atrás do pai do Zagor, mas a gente vai saber isso, e o próprio Zagor também vai entender o que aconteceu, por que eles foram alvos desse grupo. Não foi um ataque aleatório, foi um ataque motivado por vingança, o que também motiva o próprio Zagor a treinar, a se especializar, a se tornar um combatente para buscar vingança da morte dos pais dele, ou seja, um ciclo de vingança, vingança busca vingança. Eu achei legal que o Patrick ele sobrevive pulando num rio, e ele encontra um personagem chamado Fitzy, o Nathaniel Fitzgeraldson, se eu não me engano. E ele encontra esse personagem acaba sendo um mentor para ele, um pai, né? Faz um papel de pai para ele. E esse personagem ele também tem um passado trágico. É bem trágica, na verdade, essa HQ aqui. Ele tem um passado trágico, é contado na HQ em flashbacks esse passado trágico, e ele acabou sobrevivendo a um ataque também pulando num rio. Eu achei isso interessante também, porque o Guido Nolita nessa HQ aqui, ó, Zagor Especial 40 anos, que republica a história Odisseia Americana, ele aqui na introdução dessa HQ, ele comenta sobre o porquê que essa é a história favorita dele, e tem a ver com se passar num rio, e ele fala isso aqui sobre rios. A correnteza de um rio é natural, segue sem parar, como a correnteza da vida que nos arrasta ao nosso destino. E atrás de cada curva do rio pode estar à espera uma nova surpresa, uma aventura, o desconhecido cheio de mistérios apaixonantes. E essa história do Zagor Origins segue exatamente isso que ele falou. O Patrick sobrevive a esse ataque pulando num rio, ele encontra o Fitzy, que também sobreviveu a um ataque pulando no rio, e é esse rio que leva ele para todas as aventuras que ele vai seguir. Ele vai conhecer muitos personagens bem legais aqui, e vai se tornar, lá no finalzinho da HQ, isso aqui é realmente a origem, lá no finalzinho do volume 2, ele vai se tornar o Zagor. Mas, até lá, a gente conhece vários personagens, como eu falei, e a maioria deles fazem parte da trupe de um circo. Alguns personagens do circo são a Yelena, que é uma espécie de vidente, o filho dela, o Percy. O Percy ele usa um pano sobre o rosto porque ele tem uma condição na boca dele que é explicado depois o que aconteceu com ele. A gente não sabe quando conhece ele, mas futuramente a gente aprende. É bem trágico, todos os personagens nessa história têm um passado trágico, um acontecimento marcante, um drama muito forte. Bom, além do Patrick tem também o Manuel. O Manuel ele é um acrobata desse circo, e é basicamente ele que ensina o Zagor a ser um acrobata também. O Zagor ele anda por cima dos galhos das árvores, se balançando num estilo Tarzan, assim, ele é bem acrobata. Tem também o ilusionista Tobias Sullivan. O Tobias Sullivan também é responsável por alguns elementos que vão permear aí durante toda
as histórias do Zagor, que é o elemento do ilusionismo. O Zagor, ele não é só um acrobata, ele gosta do espetáculo. E aí o Tobias Sullivan, nessa HQ aqui, mostra bastante esse lado do espetáculo do Zagor. E tem também o Jonas Blum, que é o dono do circo, né, o patriarca assim, daquele grupo todo, que era um domador de leões, ele não tem uma perna, e essa história é bem legal. É mostrado o que aconteceu, é mostrado algumas versões do que aconteceu, me lembrou um pouco aquele filme, 2 filmes na verdade, O Peixe Grande, do Tim Burton, em que o pai do personagem principal contava várias histórias do passado dele, a gente nunca sabia o que era verdade e o que não era, e A Vida de Pi, também no mesmo estilo. Uma outra personagem que o Zagor encontra é uma feiticeira indígena, que vive numa montanha, e ele meio que segue uma profecia para encontrar ela. Ele tem um colarzinho, que é uma pedra rachada, ele encontra a outra metade dessa pedra, junto com essa feiticeira. Ela conta que o Zagor, ele vai representar, na verdade, o espírito de uma águia gigante. Essa águia gigante é um espírito indígena, assim, um espírito da floresta, um ser meio que endeusado, assim, né? E ele vai representar esse ser como o protetor de Darkwood, que é onde se passa a história do Zagor, a maior parte da história do Zagor. Inclusive é por isso que ele usa esse símbolo na roupa dele, é uma águia com o sol atrás. Isso é um quadro que vai acontecer aqui na HQ, isso vai mostrar. Até aqui também, ó, na capa do segundo volume nós temos uma águia com um sol atrás. Esse aqui é um momento em que o Patrick Wilding, o futuro Zagor, né, conta para os pais dele que ele teve um sonho meio profético mostrando o futuro dele como Zagor, que a gente pode ver aqui. Ele saindo de dentro de uma casa em chamas, porque é exatamente o que acontece, né? Os pais dele são mortos, a casa é incendiada, e a pessoa que sai de lá, o Patrick, não é a mesma que entrou. Aí é o início da história dele como Zagor. Claro que isso aqui é a primeira edição, vai acontecer muita coisa ainda para ele chegar. Vai contar a origem da machadinha, a origem do símbolo, esse cinto, a arma, tudo que ele utiliza aqui vai ser mostrado. Todas as edições começam, a primeira página é sempre o voo de uma águia, como a gente pode ver aqui, ó, uma águia no sol, aqui temos o voo de uma águia. Se a gente achar o início da próxima, a gente também vai ver que é o voo de uma águia, ó. Isso acontece também nas outras 3 edições que são no volume 2. Aqui a gente tem o Nathaniel Fitzgeraldson, que é o famoso Fitzy. Ele é um personagem muito legal. De início ele só quer levar o jovem Patrick a uma cidade ou algum conhecido que possa cuidar dele, no estilo The Last of Us, que é um videogame, né, um jogo do PlayStation que agora está bem alto por causa da série. Então o início dessa relação entre os dois é bem parecida com o início da relação do Joel com a Ellie. Eles acabam, claro, criando laços e vão ficar muitos anos juntos, como é mostrado em todos os números aqui dessa HQ. Aqui a gente tem até uma coisa que me surpreendeu bastante, mas que eu acho que faz parte da própria série do Zagor, que eu não conheço ainda, né? Que é o Zagor encontrando uma criatura meio Lovecraftiana. Ó, saída do abismo, assim, uma criatura abissal. Isso aqui acaba sendo apenas um sonho, uma visão dele. Mas antes de ele encontrar uma índia feiticeira que vai revelar um pouco mais do propósito dele. Mas eu acho que aqui é um sonho, mas eu acho que na história mesmo, nas HQs do Zagor, esse tipo de coisa acontece, pelo que eu já dei uma folheada. Nada assim, nesse estilo, acontece nessa HQ do Origins, tá? Ele não enfrenta nenhum monstro, ele não enfrenta nada muito sobrenatural, com exceção dessas visões aqui. O Zagor, ele eventualmente encontra o assassino do pai dele, descobre os motivos que o assassino do pai dele matou o pai dele. É uma história bem trágica, é muito violento, essa HQ é muito violenta. Até pega a gente desprevenido, porque a gente não espera. Eu olho assim essas capas, é um negócio mais próximo do super-herói da Bonelli, né? Se a gente for comparar com outras HQs da Bonelli, isso aqui é o mais próximo do super-herói. É uma boa porta de entrada, inclusive, na minha opinião, para entrar nos quadrinhos Bonelli. Então,
a gente espera que seja uma coisa mais nesse nível, super-herói e tal, mas não é. É bem pesado, é bem violento, tem bastante drama, é muito bem escrito, muito bem desenhado. Eu terminei esses 2 volumes aqui com muita vontade de continuar. Eu vou continuar agora na Zago nova série. E tô com bastante vontade, só não li ainda porque tem outras coisas para ler aí para fazer vídeo também. Recomendo demais esse material aqui. Recomendo ler Zagor também, caso não tenha como conseguir esse material. Isso aqui dizem que é muito bom também, eu ainda não li, mas vou ler em seguida, que é o Odisseia Americana. Essa edição da Mitos, do Zagor Origins, ela é um pouquinho... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é um pouquinho maior do que o formato italiano. O formato italiano é essa daqui, azul. Ela tem mais ou menos o formato de um Ken Parker, ou seja, um pouquinho maior que o formato italiano, não chega a ser um formato americano. Ela é toda em cores, ela é num papel couché e capa cartonada. A tradução desse material fica a cargo de Júlio Schneider, que é provavelmente o maior tradutor de Bonelli no Brasil. Quase tudo que eu tenho aqui na coleção de Bonelli é traduzido pelo Júlio Schneider, então deve ser um grande entendedor, junto com o Dorival Vitor Lopes, o editor da Bonelli na Mitos. É isso, espero que vocês tenham gostado. É muito interessante ler isso aqui, tá? Muito mesmo. Não é só um super-herói da Bonelli no estilo faroeste, com fantasia, não é só isso, é muito mais. É muito dramático, muito violento, muito bem escrito. Eu realmente recomendo isso aqui. Bom, até o próximo Batatinha Comics. Se você curtiu, deixa um joinha embaixo, se inscreve se não é inscrito ainda e principalmente comenta, já leu Zagor? Já leu essa HQ aqui do Zagor? Tem interesse, tem alguma dúvida? Pode comentar aí. Valeu!